Ana, em relação a pensar na arquitetura toda computacional, utilizando um paralelo do que tem da arquitetura tradicional, hoje a maior parte das aplicações rodam em nuvem e, sem dúvida alguma, com hardware que exige ficar numa temperatura tão baixa, um hardware caríssimo. Hoje, sem dúvida, uma das possibilidades de acesso é você disponibilizar esse serviço também com uma nuvem privada, correto? Sim, É o sim. que a IBM faz hoje. Na verdade, assim, o computador quântico, Sim. pelo menos da IBM, já nasceu na nuvem, Sim. né? Por essa questão de condições especiais. Eu não posso chegar perto com o celular, ele é super sensível, né? Então, ele ficava num ambiente resfriado, um data center especial, né? Ele até... A maneira de se instalar era diferente, porque, né, se preferiu pôr em alguma coisa que ele ficasse pendurado ao invés de no chão, por causa de questões de atrito e tudo mais, né? Então, não foi um computador que foi pensado. Então, se você pensar, né, que nem a gente fazendo essa comparação com o passado, a gente que tinha que ter esse mainframe, essa questão do cartão perfurado. Hoje não, né? Hoje é acesso remoto e isso fez com que essa tecnologia chegasse a muito mais pessoas, né? E dentro dessa questão ainda, a questão linguagem de programação, que você falou, a gente falou da camada de hardware, você falou um pouquinho da camada de software. O que hoje quem está querendo desenvolver alguma coisa em cima de computação quântica precisa utilizar de linguagens de programação? A principal plataforma da IBM, né, que é o Qiskit, é o principal SDK, né, que é o software de desenvolvimento, ele é todo em Python. Então, você programa em Python. Então, quem já está na área, principalmente na área de ciência de dados, né, que já mexe com otimização, com aprendizado de máquina, né, com inteligência artificial, você tem menos atrito. Então, a ideia é essa, né? Eu não quero que as pessoas que estão vindo para essa área tenham que aprender mais uma ferramenta, né? Então, você basicamente usa um Jupyter Notebook. Só que o Qiskit ele não funciona só com o computador da IBM, né? Ele funciona com outras 8 plataformas, com outros tipos de computador. Então, você consegue desenvolver as suas aplicações e, se você, por um acaso, quiser testar em outras plataformas, você também consegue com o Qiskit, né? Outras plataformas de computação quântica. De computação quântica. Mas o desenvolvedor, a mesma... É a mesma coisa. Você faz a mesma coisa e você tem, né? Você consegue ler seu arquivo CSV lá, carregar seus dados e testar e chamar as bibliotecas. Só que na computação quântica, você ainda declara portas, né? Então, para quem fez computação, ou para quem está fazendo computação, a gente tinha disciplina lá de lógica, né? Que fazia as portas AND, OR, SHOR, NOR. No computador quântico, quando você ainda vai desenvolver, você ainda desenvolve os circuitos, né? Então, você ainda põe, eu quero pôr uma porta X, uma porta H, uma porta CNOT, uma porta Toffoli. Então, apesar de você estar programando em Python, ainda você está num baixo nível de abstração, né? Então, você vai ter que entender do circuito lógico, você vai ter que entender um pouquinho da mecânica quântica para você conseguir fazer sentido. Vou ter que entender do que é superposição, entrelaçamento, como é que eu uso essas operações. Porque, simplesmente, se eu pegar o que está na clássica do jeito que eu sei e jogar na computação quântica, não vai funcionar legal, aquilo não vai dar certo, né? Então, eu tenho que pensar diferente para construir esses novos algoritmos. E eu acredito que é bem nessa fase que a gente está. Agora, a gente está vendo um boom muito grande de testes, né? De redes neurais para computadores quânticos, de algoritmos de otimização. Então, você está... Agora que eu já tenho um computador, já tenho uma linguagem, já tenho um monte de coisa já estabelecida, né? Uma base já feita. Então, agora eu começo a aprimorar esses algoritmos para realmente testar com os dados, né? Realmente crescer e desenvolver essas aplicações. A minha maior dúvida era justamente essa sobre o desenvolvimento de software para quântica. Porque quando a gente fala nos paradigmas que a gente tem de desenvolvimento hoje, ele é basicamente um reflexo da lógica booleana, que é um reflexo da computação discreta, né? Então, verdadeiro ou falso, as condições que a gente tem na declaração de algoritmo, etc., é um reflexo direto disso, né? E como você colocou, Ana, a gente tem que se adaptar a outras portas lógicas, digamos assim, e pensar, inclusive, de forma
algoritmicamente diferente para desenvolver software para quântica, correto? De certa maneira, sim. Né? Então, você tem coisas muito parecidas, não vai ser completamente diferente. Na verdade, eu acho que é aí que está a dificuldade, né? Porque quando a gente tem que pensar em coisas muito diferentes, né? Então, quando você vai fazer uma codificação dos dados, você tem que mudar o seu espaço dimensional, né? A gente está muito acostumado com o espaço euclidiano, né? Que é o espaço, né, que a gente mede x e y, distância, né, no mapa, que a gente calcula, né, entre dois pontos. Quando a gente vai fazer a codificação dos dados, a gente vai para um outro espaço, que é o espaço hamiltoniano, é um espaço totalmente diferente. Então, é algo que você não consegue... Né, como que eu imagino isso? Né? Quais são as propriedades matemáticas disso? Como é que eu codifico meus dados nessa maneira? Se você fizer um comparativo com a inteligência artificial hoje, é muito o que a gente tem dos tais dos embeddings. Né? Então, eu estou transformando o texto em um vetor no qual eu comparo esses dois vetores e o texto vai ser parecido se a distância entre esses dois vetores for muito baixa. Só que quando eu estou comparando esses dois vetores, eu estou comparando no espaço euclidiano. Quando eu estou indo para esse espaço da computação quântica, é um outro espaço onde é muito difícil a gente imaginar. Né? É como se eu falasse para você, sei lá, pensa agora em 5D, em 6D. Cara, não dá, a gente pensa em 3D, né? Como é que... Não tem como eu imaginar isso. Então, você tem que ter uma base matemática forte, né? A gente ainda não tem os níveis de abstração que a gente tem hoje para outras coisas. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente consegue tangibilizar muito bem a inteligência artificial, bem ou mal, todo mundo sabe, né? Fala com assistente cognitivo, tem no celular, sabe o que é nuvem, mesmo não tendo muito bem o conceito. Na computação quântica, a gente ainda não tem isso. Então, todo mundo que está mexendo com isso tem uma base técnica e uma base teórica muito forte, porque você tem que ir no baixo nível. Não tem como ainda você ficar no nível de aplicação e você ainda não tem como falar, isso ganha. Porque, apesar de todo o crescimento dos computadores, a gente ainda mexe com o que a gente fala de toy models, né? Com problemas muito pequenininhos, né? Que nem a gente fazia com inteligência artificial há muitos anos atrás, né? Que todo mundo pegava só coisinhas muito pequenas porque você não tinha o poder computacional para rodar aquilo. Né? Então, a gente hoje está nessa fase.